can't touch this. You can't touch this. E aí, gente, beleza? O tema da nossa semana hoje é Platão e um livro específico de Platão que é A República, né? Eu até tenho ele aqui, né? A República de Platão. E esse livro, ele é composto, ele é dividido não em capítulos, né? Mas ele é dividido em livros. Então era comum acontecer isso antigamente, né? Tipo assim, livro 1, livro 2, livro 3. Então, na verdade, isso aqui é uma biblioteca, né? Falando corretamente, é uma coleção de livros. Mas os livros são, assim, interpretados como capítulos. São 10, né? 10 livros, 10 capítulos. E ao longo desse livro aqui, Platão está contando uma história, ele escreve em forma de diálogo, né? Você sabe, Sócrates sempre conversando com alguém. E o ponto principal desse livro é tentar compreender como que pode ser criado, ou como que é a cidade ideal, certo? Então todos nós temos a compreensão de uma cidade ideal na cabeça, né? Que deveria ter mais, sei lá, esporte, mais oportunidades, né? Mais condições de trabalho, de estudo, tudo isso a gente tem na nossa cabeça. E ao longo da história da filosofia, muita gente escreveu textos, livros, imaginando uma cidade ideal. Platão foi um deles, talvez o primeiro, né? Que escreveu esse livro, A República. Então, o que ele está pensando quando ele escreve esse livro? Ele quer pensar ou idealizar ou imaginar a cidade ideal. Dentro dessa cidade ideal, ele separa um lugar específico, né? Para os escravos, para os trabalhadores braçais, para os intelectuais, para as pessoas, para os generais, para o exército, né? Para o ensino, né? Como poesia, música, o ensino de história, de filosofia, de geometria, porque Platão era um geômetra, né? Então, não adianta eu entrar em muitos detalhes com você, né? Dizendo, por exemplo, igual diz no texto aí, que certas pessoas nascem com alma de bronze, outras com alma de prata, outras com alma de ouro, porque isso, além de ser um delírio do Platão, né? Isso são coisas que provavelmente jamais vão te cobrar em Enem ou em vestibular em lugar nenhum, né? Eu mesmo, como seu professor, jamais cobraria isso de você em uma prova, porque isso não importa você saber ou não. O que importa você saber é que Platão escreveu esse livro para tentar identificar a cidade ideal. E não só isso, né? Que nesse livro ele tenta organizar a cidade de modo a que ela seja a melhor cidade possível. E ele argumenta ao longo do livro, ele vai construindo a sua argumentação para chegar no final e dizer duas coisas muito importantes. A primeira, que a democracia não presta. E a segunda, que quem tem que mandar, ou quem tem que, né, o seu rei daquela cidade é o filósofo. É lógico, né? Ele era filósofo. É por isso que ele falava que o rei tinha que ser filósofo. Por que ele vai dizer que a democracia não presta? Porque, para ele, entendendo democracia como governo na mão do povo, né? Na mão da multidão, ele acreditava que a multidão e o povo, ele é repleto de ignorantes. O povo não sabe nada de específico, né? Então, quando você dilui a política nas mãos de todo mundo, como que todo mundo que não é formado em nada, que não tem disciplina nenhuma, né? Isso na concepção do Platão, pelo amor de Deus, né? Como que o povo vulgar, né? Simples, de conduta muito simplória, como que eles podem gerir uma cidade? Isso é impossível, né? Esse povo aí, né? A multidão, eles se assemelham a um animal escravo. Ele só faz o que é mandado. Isso segundo Platão. Então, não poderia haver democracia, ou a cidade não poderia ser gerida democraticamente, né? Não poderia. Por quê? Porque o governo tem que ser o governo do melhor. Então, assim, é somente a elite política que deve mandar no povo. O povo não tem que opinar, até porque ele não sabe nada para opinar, né?
E quem melhor dos especialistas para dirigir o povo do que o filósofo? Entendendo o filósofo, não como você entende filósofo hoje, mas como era compreendido naquela época, né? Um pensador que de fato estava envolvido com a política, e a política no sentido de gerir bem a cidade, certo? De cuidar bem da coisa pública. Por isso que o livro chama República. Res publica, que quer dizer em latim coisa pública, política, aquilo que é de todos, certo? Então o filósofo, ele era o mais bem preparado para poder gerir a sociedade, para ser o rei ou o governante daquela cidade, né? Então, o que você tem que guardar da aula de hoje não são esses detalhezinhos que o autor do PET colocou aí para você. É duas coisas principais, que Platão não era um adepto da democracia e que ele achava que quem tinha que governar era o filósofo. Beleza? O que mais que eu preciso dizer para terminar essa aula é que é nesse livro que Platão conta a história mais conhecida da sua filosofia, que é a Alegoria da Caverna. No seu PET está escrito Mito da Caverna. Está errado, porque o termo mito, o conceito de mito, a palavra mito, é muito diferente do que o que a alegoria quer dizer. São coisas distintas. Então está errado. É a Alegoria da Caverna, certo? Beleza? E é nesse livro em que você encontra aquela história. Eu vou deixar aqui um videozinho sugerido para você ver, tanto meu quanto um videozinho feito com aqueles bonequinhos de massinha, sobre o que foi a Alegoria da Caverna, que você provavelmente já sabe mais ou menos, mas que é sempre bom relembrar.